Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápido. No vídeo de hoje é exatamente o que você viu aí. Não é todas as vezes aqui na internet que eu vejo alguém falando mentira, fake news ou besteira sobre carro elétrico ou veículo elétrico em geral e eu vou reagir. Mas às vezes, e somente às vezes, as pessoas simplesmente extrapolam e ficam falando minutos ali, uma mentira e fake news atrás da outra. E eu vou te provar que é isso que o engenheiro Léo fez aí nesse corte de podcast que eu vou reagir com vocês durante o vídeo aqui. Bora lá falar um pouco sobre isso. Pois é, pessoal, eu quero focar o vídeo no seguinte, nos argumentos, e não na pessoa em si. Odeio quando alguém vem falar aí do mensageiro e não da mensagem. Então não venha falar nem de mim, nem do engenheiro Léo, mas sim das coisas que eu vou falar e das coisas que ele vai dizer que eu vou colocar aqui no vídeo. Inclusive, o engenheiro Léo é um cara que eu sei que é muito inteligente, eu já vi vários cortes com muitas sacadas legais, principalmente focadas em engenharia mecânica dele, e outros ramos da engenharia também. Mas dessa vez, sinceramente, é assustador o corte, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Comigo, que já começa dessa forma aqui. Galera, olha só, nunca compre carro elétrico, o motivo é assustador. E não sei se vocês conseguem ver, tem uma pessoa morta ali, tem uma pessoa circulando em vermelho e um carro elétrico do lado. Ou seja, tentando falar que carro elétrico mata as pessoas. É realmente bizarro, mas eu nem vou acreditar essa capa aí ao engenheiro Léo, porque eu sei que é um corte e outras pessoas fizeram. Mas vamos falar das coisas que ele falou aqui. E aí o título do vídeo é O Lado Sombrio dos Carros Elétricos. Meu Deus, vamos lá pra gente ver junto aqui. Galera, vai ser da seguinte forma, só pra vocês entenderem. Esse aqui é o podcast lá que eles foram. Eu não sei se o nome do podcast é Tubarão da Bolsa, enfim, eu não vejo esse podcast. Mas a questão é o seguinte, pessoal. Eu vou botar eles falando aqui. Toda vez que eu ver uma porcaria, uma besteira, uma mentira, uma fake news, eu vou botar pra você. Vou parar o vídeo e vou falar rapidamente pra não ficar um vídeo extremamente longo. Vou até colocar em 1,25 para eu poder, a gente poder dar uma acelerada nesse passo aqui. Então vamos lá, eu vou colocar para vocês, toda vez que eu ver uma mentira, ou uma fake news, ou uma inverdade, ou uma fake news criada pela multidão, eu vou parar o vídeo e comentar um pouco para vocês. Bora lá. É, uma coisa que ninguém fala, e eu já vi você falando algumas vezes, né, você pegou até um acidente, né, tinha uma Volvo XC30. Bom, aqui o hoster, que eu não sei o nome, também não faço muita questão de saber, já começa falando o seguinte. Ah, Léo, uma coisa que ninguém fala sobre acidente de carro elétrico, pessoal... Ninguém fala sobre acidente de carro elétrico, pelo amor de Deus, o quanto de vídeo que tem, inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal, que carros elétricos em vários estudos apontam que são 60 vezes mais difíceis de ter incêndio do que um carro a combustão. Porém, se você jogar na internet incêndio de carro, vai sair muito mais pessoas falando de incêndio de carro elétrico do que a combustão. Ou seja, já começou aqui com 6 segundos, já tem uma fake newsinha pra começar o vídeo. Mas vamos reagir que tem muita coisa pra gente rir juntos aqui. Vamos lá. Quem viu, né, falou que era, não se tem certeza, né? E ela pegou fogo, é uma Volvo elétrica. Isso. Eu estive no 2019, pouco antes da pandemia, foi em novembro, se eu não me engano, teve um workshop das montadoras no IPT, lá na USP. Eu fui um dos convidados. E tava lá, e foi assustador pra mim, né? Assim, muito assustador. Sério? Porque, nossa, porque todas as empresas deram deadline pro motor a combustão. Então eu lembro muito bem. Só lembrando, galera, ele tá falando aqui que foi em 2019, ou seja, ele tá falando de uma tecnologia de um carro de 6 anos atrás. Um carro da Volvo, tá bom? Então ele já levou tudo isso pra como se os carros elétricos fossem tudo de ruim atualmente. Ou seja, não vou falar que é uma fake news aqui, mas é pelo menos uma inverdade. Pelo menos aí, uma suposição que pode ser pensada um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Bem da Volvo. Era uma linha dela. A Volvo chegou e falou assim, 2023 a gente não fabrica mais carro a combustível. 2023. Já, aqui sim uma mentira, tá, pessoal? Aqui, de fato, é uma mentira. Ele falou que em 2023, a Volvo falou que não fabricaria carros a combustível. Mentira. Hoje, inclusive, a Volvo ainda fabrica carros com motor a combustão, ou seja, a combustível. O que aconteceu foi que a Volvo parou de fabricar carros a diesel, isso no mundo inteiro, e também carros somente a combustão. Agora a Volvo fabrica, até hoje, vende Volvo 0 km híbrido. Ou seja, a Volvo ainda, em 2025, ainda fabrica carros híbridos com motor a combustível. Você percebe como a falta da palavra só combustível ou a combustível já muda todo o sentido? Pois é, os carros híbridos a Volvo ainda fabrica atualmente. Então, mas aqui já temos, sim, a primeira mentira de verdade no vídeo. E ouvindo isso em 2019. Fã de motor a combustão que eu sou. Assustadíssimo, né? E todas as indústrias, algumas falando 2025, outras 2030, outros mais, outros menos, mas todas falando que iam acabar com o motor a combustão. Praticamente todas voltaram atrás, né? E eu já tinha avisado, eu fui um dos que... Olha, nenhuma empresa voltou atrás, tá bom? Todas elas ainda falaram o que aconteceu. E aí, de fato, eu acho que ele deve comentar isso aqui no vídeo. Eles botaram estimativas muito otimistas. Ou seja, não, vamos acabar em poucos anos. Isso, de fato, é uma coisa que também... Aí, né, acho que é a única parte do vídeo que talvez eu concorde com ele, que, de fato, elas foram otimistas demais. Com certeza, essa adoção e troca, principalmente, vai demorar muito mais tempo do que eles imaginaram.
que falaram nesse workshop e atentei, que não era possível. Não é que não era viável, não era possível. 100% de eletrificação da frota em tão pouco tempo. Não era possível. Tá? Eu alertei isso. Descobriram depois, né? O pessoal descobriu. Eu falei lá no workshop. Mas beleza. O carro elétrico, gente, tem suas vantagens. Por enquanto, o custo por quilômetro rodado ele é menor. Por enquanto? Fiquei curioso pra saber qual carro a combustível aí vai rodar pelo menos uns 200 ou 300 km por litro, pra que aí vai igualar o custo do carro elétrico. Então, no mínimo estranho, né? Mas, por exemplo, saiu uma matéria esses dias que compraram vários ônibus elétricos num bairro aí de São Paulo e os ônibus elétricos estão parados, porque se colocarem os ônibus elétricos pra carregar, a luz do bairro cai. Falamos dessa matéria aqui, e aí sim, ok, é uma verdade, esse aqui é do bairro Jabaquara, aqui em São Paulo, inclusive a gente falou desse vídeo aqui, e é verdade, mas isso é um problema dos ônibus, dos carros elétricos? Não, né? Isso é um problema da rede do Brasil. Inclusive, a gente falou no nosso vídeo, pra quem já viu já sabe qual vídeo eu tô falando, que não é um problema nem da geração de energia. Não falta energia elétrica no Brasil. O que falta é infraestrutura de distribuição dessa energia. Ou seja, não é um problema dos ônibus elétricos, e sim da infraestrutura. Mas aqui não é um vídeo sobre infraestrutura, né? O lado sombrio dos carros elétricos, e não o lado sombrio da estrutura no Brasil. Bom, parece que mais uma vez estão tentando atacar os veículos elétricos com base na infraestrutura que não tem nada a ver com os carros elétricos, né? Mas vamos lá. Olha aí o problema. É um país que volta e meia, eu vou pagar minha conta de energia e tá bandeirinha vermelha lá. Por quê? Porque não tem energia elétrica. Como é que eu incentivo a compra de carros elétricos num país que não tem energia elétrica? Isso é estúpido. O Brasil não tem energia elétrica? Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que ele tá só resumindo, porque ele é inteligente pra falar uma besteira dessa. Ele deve estar resumindo porque, de fato, se ele falar assim, o Brasil não tem energia elétrica nas tomadas do povo brasileiro, aí isso é um fato de verdade, porque o problema não é ter energia elétrica, e sim a distribuição. Mais uma vez, galera, eu me atento aqui ao fato de estar usando outras coisas para atacar o veículo elétrico. Então não é de fato uma fake news, mas é uma manipulação ali para poder atacar os veículos elétricos. E mais uma vez eu lembro o seguinte, quando começou os carros a combustão, ninguém gostava de carro a combustão. Por quê? Porque a pessoa andava a cavalo. Pô, o cavalo para em qualquer lugar, tem grama, tem água no rio para ele beber, e eu faço viagens. Agora o carro a combustão, onde é que eu vou achar gasolina para colocar no meu carro? Pois é, primeiro surgiu a demanda e depois essa demanda foi suprida. E é exatamente o mesmo que vai acontecer agora. Então todo mundo que usa esse mesmo argumento é todo mundo que eu vou usar a mesma resposta, porque é a lógica. E aí, a lógica não é o ponto forte dessa galera, principalmente quando eles querem atacar o carro elétrico, eles distorcem tudinho, como infelizmente o Engenheiro Léo tá fazendo nessa parte do vídeo aqui. Bom, tudo é estúpido no Brasil, é só mais uma coisa estúpida. A gente é governado aí sim, ó, por estúpidos. Quem tá tomando decisões são estúpidos. E as pessoas que sabem o que fazer, elas não têm interesse, não têm nem tempo. Concordo plenamente. Até aqui, essa parte, plenamente. Somos governados por pessoas estúpidas e idiotas. Sei lá, não entram na política. Mas beleza. Então o carro elétrico tem um monte de problemas. Primeiro... Realmente tem um monte de problemas. Vamos ver se ele vai falar os problemas certos. É um carro muito mais pesado, mas muito mais pesado. Sim, é mais pesado. Hoje, atualmente, os carros que estão lançando agora não são tão mais pesados assim, tá? Mas sim, ele é marginalmente mais pesado, podemos dizer, atualmente. Então, como eu falei, você pega um Tesla, qualquer, ele pesa 1 tonelada a mais que um Corolla, mais ou menos. Galera, eu vou pesquisar aqui, só para o vídeo não ficar gigante, e eu já volto aqui. Vou fazer um corte para vocês verem o peso de um Tesla. Ele falou qualquer, então eu vou pegar o Model 3 e vou pegar um Corolla atual, agora 2025, pra gente ver a diferença de 1 tonelada que ele falou. Vamos ver se essa diferença existe. E outra coisa, só lembrando, pessoal, que o Tesla Model 3, ele já é maior em comprimento, já é uma categoria superior ao Toyota Corolla, tá? Então, ele já nem entraria na mesma categoria, mas vamos fazer aqui o cálculo pra gente ver. Bom, pesquisei aqui e a gente vai ver o resultado junto. Pessoal, o nosso Model 3 Tesla, ele pesa aí no modelo de entrada 1.610 quilos, ou seja, vou pegar o modelo do Corolla de entrada também, tá? Antes que você venha falar aqui. Então a gente consegue ver que são 1.610 quilos. De quanto que pesa o Corolla? O Corolla vendido no Brasil parte aí de 1.380 quilos, ou seja, dá pouco mais de 200 quilos mais pesado. Não chega nem a 300 quilos de diferença. E ele falou aqui para 223 mil pessoas que assistiram só esse corte, que é 1 tonelada. Qualquer Tesla é 1 tonelada mais pesado do que o Corolla. Não entendeu? Eu vou colocar de novo. Muito mais pesado. Então, como eu falei, você pega um Tesla, qualquer, ele pesa 1 tonelada a mais que um Corolla, mais ou menos. Ah, não? Isso aqui é objetivamente mentira. Ele mentiu na cara dura e eu mostrei pra vocês aqui que é mentira. E lembrando, pessoal, mais uma vez, que mesmo o Tesla Model 3, sendo aí cerca de 200 e poucos, menos de 300 quilos mais pesado que o Corolla, ele ainda é um carro mais comprido e mais potente. Ou seja, nem dá pra comparar assim, porque ele é um carro de uma categoria diferente. Mas mesmo a gente comparando essa categoria que ele falou, ainda assim a gente consegue ver que o Tesla é só 200 e poucos quilos e não 1 tonelada. Cara, vocês entendem a margem de menos de 300 quilos pra 1 tonelada? Ele só errou em mais de 3 vezes o que ele falou ali.
Para um engenheiro, essa margem que ele falou é absurdamente errada. E mostra mais uma vez a vontade que ele tem de falar mal. Por que será? A gente vai ver ao longo do vídeo. Então você tem muita energia quando você tá em movimento num Tesla ou num carro elétrico. Você tem Muito pesado. você tem 800 kg de bateria. Só bateria você tem 800 kg. Só para falar, pessoal, com base no primeiro argumento que ele falou que os carros elétricos são absurdamente mais pesados, é 1 tonelada, quase o dobro do peso, já tá invalidado esse argumento. Então tudo que vem falando agora é minimamente atenuado, tá? Então, se ele falou que é muito mais pesado, é um pouco mais pesado. Então, se ele falou que é muito mais energia cinética, é um pouco mais energia cinética. E aí, vamos lá. Faz o peso do carro. Então quando você se envolve num acidente, por exemplo, a energia é muito maior. Então a chance de você morrer ou matar alguém, você tá com muita energia, é muito maior. Por Ele só não falou que, em geral, em média, fizemos aqui no canal também, não vou ficar botando todas as provas, você pode pesquisar. Todos os departamentos de segurança de todo o mundo inteiro, de todos os países, todos os locais, falam que o carro elétrico, em média, é muito mais seguro em caso de colisão do que um carro a combustão. Não precisa acreditar em mim, pode ver lá, a maioria dos carros elétricos levam várias estrelas no Euro NCAP, Latino NCAP, no Oceania também, o teste de batida da Oceania também, a maioria deles levam 5 estrelas ou próximo disso. Ou seja, os carros elétricos, sim, são muito mais seguros do que os carros a combustão na sua média, tá lembrando? Falando aqui de média. esse peso tá no assoalho, ele tá embaixo do assoalho, o centro de massa do carro é muito baixo. Fala, isso é bom pro carro fazer curva. Sim, é bom pra isso, mas quando você bate no guarda-reio, o peso tá tudo embaixo, o carro atravessa o guarda-reio não segura. Meu Deus. Galera, ele tá falando aqui da categoria de carros elétricos, né? Você consegue imaginar um Hummer EV atravessando por baixo de um guarda-reio? Você consegue imaginar uma Rivian atravessando por baixo do guarda-reio? Uma Cybertruck passando por baixo do guarda-reio? Cara, é tanta fake news, é tanta bobagem, extrapolação pra falar mal do carro elétrico que dá até vergonha nisso aqui. Isso aqui, mais uma vez, objetivamente é uma mentira. E ele tá se baseando aí... Vamos lá, vamos terminar de ver essa parte que é bem interessante, a ginástica que ele faz. Saiu um estudo nos Estados Unidos há pouco, falando que todos os guarda-reios dos Estados Unidos vão ser trocados, porque eles não seguram carros elétricos. Caramba. Aí, Mentira. O estudo que saiu há pouco tempo e está sendo ainda finalizado por várias outras pessoas que precisam também fazer estudos, não é só sobre um... Você imagina só se uma faculdade do interior dos Estados Unidos fizer um estudo e com base nisso, todos os guarda-reios de todas as estradas que são gigantes, um número absurdo de estradas nos Estados Unidos, terem que ser trocadas. Mentira. Nenhum guarda-reio americano, por enquanto, foi trocado e sim, estão sendo realizados estudos. Porque em um estudo específico de uma universidade... foi detectado que alguns modelos de carros, como por exemplo os carros que são muito baixos, por exemplo, a gente pode colocar o Tesla Model 3, que é um carro bem baixo, tá bom? Mas também isso pode acontecer com carros que são esportivos. Então um Porsche a combustão, um Corvette a combustão, que é um carro baixinho, pode também passar por baixo do guarda-reio. Então não é somente para carros elétricos que ele tá falando aqui. E por falar que o guarda-reio não aguenta pancadas de um carro elétrico porque ele é 200 kg mais pesado... Cara, é insano isso aqui, um carro de 1.600 kg, como eu mostrei pra vocês. Imagina então se você bate com uma picape, com um caminhão no guarda-reio, ele não vai segurar? Isso aqui é baseado numa fake news que saiu há pouco tempo aqui no Brasil. E no mundo também, várias partes saiu essa fake news lá. E já foi desmistificada, enfim, tem várias pessoas já falando sobre essa fake news aí, mais uma vez, citando, é sempre aquilo, galera, quando você tem um viés, quando você quer acreditar em algo, e você simplesmente tem toda aquela não, eu vou ser totalmente parcial em isso, e qualquer argumento que você vai usar pra favorecer é um argumento que você não vai pesquisar, você não vai a fundo, porque você já tá tendenciado a falar mal. É o caso, infelizmente, que ele tá fazendo aqui agora. Toda essa autonomia que é dado de carro elétrico, fala, esse meu carro elétrico, olha que maravilha, ele tem autonomia de 300 km. Autonomia de 300 km na reta, num dia de sol, você andando a 100 km por hora. Se você correr, a favor. Com vento a favor. Se tiver chovendo, você já perde aí 20%, 25% da autonomia. Opa, amigão, legal, hein? Ó, então você pode falar em qualquer lugar no mundo, né? Na verdade, depende do lugar. Mas no Brasil não, tá? No Brasil não. A gente tem aqui no Brasil coisa mais restritivo, né? O teste de autonomia, teste entre aspas, porque eles não fazem um teste, é somente um cálculo, de autonomia mais restritivo do mundo. Do mundo, tá? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos também, que usam um teste que é restritivo, não tanto quanto o brasileiro, e até mesmo na Europa são números muito próximos do que você consegue na realidade, andando na média ali, tá? Andando na velocidade da estrada. Claro, se você vai falar que você... Não, mas eu quero andar 200 por hora na estrada. Primeiro que você já está fazendo errado. Segundo que sim, o carro a combustão você também vai gastar muito. Ou seja, isso não é uma falha do carro elétrico, mais uma vez é uma falha de não ter postos de combustível prontos na quantidade que deveria ter. Postos de eletrificação, no caso, para o carro elétrico. Então, mais uma vez, não é uma falha do carro elétrico. Ele tem uma autonomia, inclusive no Brasil, maior do que eles divulgam oficialmente pelo PBAV, lá o ciclo zoado que a gente já falou aqui no canal. Mas, então esse é o argumento do Brasil, infelizmente não cola, tá bom? Se tiver uma chuva forte, tá? O teu carro, ele não vai andar 300 km, ele vai andar 250, vai andar 230, se ele tiver uma chuva forte. Tá? Se você tiver na subida, se você tiver com mais pressa, isso é óbvio. Assim como qualquer carro a combustão ou também, tá bom? Só pra lembrar. A resistência do ar, ele varia com o quadrado da velocidade. Eu uma vez fui... Eu não, um amigo meu. Não posso falar que fui. Um amigo meu, eu ia direto pro Rio de Janeiro, ele
de Guarulhos até onde ele ia, ele gastava 4 horas. 4 horas. Uma vez ele quis testar o carro, ele fez em 3 horas e 20. Em 4 horas, pra fazer em 4 horas, ele gastava meio tanque. Pra fazer em 3 horas e 20, ele gastou 3/4 de tanque. Caramba, gastou... Pra economizar 40 minutos só. 50% a mais. Essa fala pra mim é muito emblemática, porque mostra um pouco como ele é um cara que tem conhecimento, ele fala da resistência do ar, que varia com 1/4 da velocidade, e isso é um cálculo físico verdadeiro, que ele é engenheiro, ele sabe muito, mas ele aplica isso da maneira errada, e aí mostra que ele sabe, porém é o viés que ele tá levando aqui, que é o seguinte: essa resistência do ar vale para o carro a combustão também. Inclusive ele cita aqui. Só que ele não cita uma parte. Os carros elétricos, em sua grande média, na maioria deles, têm um coeficiente aerodinâmico, ou seja, eles têm menos arrasto aerodinâmico do que os carros a combustão. Isso porque geralmente ele tem frentes fechadas, tem aletas, ele não precisa de tanta entrada de ar, o que atrapalha o corte dele no ar. E geralmente os carros elétricos sofrem menos desse efeito que ele está julgando ser prejudicial para o carro elétrico. Ou seja, na verdade é um fator positivo para o carro elétrico e ele está usando como negativo aqui. Pois é. Mas... Exatamente. Por quê? Porque o atrito com vento ele varia com o quadrado da velocidade. Você anda um pouco mais, você anda 2 vezes mais rápido, é 4 vezes mais atrito com vento. 4 vezes mais rápido é 16 vezes mais atrito com vento. Por isso que um carro 1000, um carro 1.0 dá 160 por hora. Pra você dobrar, quase, você dá 300 por hora, o carro tem que ser 5.0, 48 válvulas, você entendeu? Sim. Porque você tem Não vai ser tudo isso não, só ser elétrico. que vencer todo esse atrito. E o carro tem um problema, tem um monte de... O carro elétrico tem um monte de problemas, Tem tá? mesmo. Você tem, aí o pessoal fala, a autonomia do carro Tem sim, eu só tô esperando ele falar um problema que seja real aqui. Que dos que ele falou até agora, nenhum deles é real. é 300 km. Tudo bem, 300 km pra bateria nova. E daqui 2 anos? Na reta e descendo. Meu... Deixa Deixa ele eu terminar. 2 anos. Porque o meu celular, quando eu compro ele dura 2 dias. Daqui 1 ano, ele dura um dia e meio. Daqui 3 anos, ele dura um dia só. Né? Então, daqui 4 anos, qual que é a autonomia da bateria do seu carro? Você já viu? Meu Deus do céu. Eu lembro quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu fiquei muito indignado. Eu falei, eu preciso reagir pra falar, porque, cara, é bizarro o que ele tá fazendo aqui. Ivan, mas você tá falando porque ele tá falando mal, qual o problema? Pessoal, é um podcast grande, um cara conhecido que tem conhecimento. Então, as pessoas conhecem ele e ele é engenheiro. Então, ele falando essas besteiras, essas coisas erradas, mentiras aqui, é muito grave, tá? É muito grave. Mas vamos lá. Ele falou aqui que a bateria do carro elétrico, depois de 2 anos, ela vai estar viciada. Ou quando que vai estar? É simples, pô, ver um carro elétrico de 2 anos atrás. A gente tem vídeo aqui no canal falando de carro elétrico de 4, 5 anos que dá 95% da autonomia do que dava 0. É só você ver. É nítido. Pega as pessoas que compraram e testem o carro. Tem um vídeo de um rapaz que comprou o primeiro carro elétrico do Brasil, que foi o BMW i3, que fez 10 anos agora, se não me engano, foi no final do ano passado, aqui no Brasil. E ele consegue ainda, sei lá, 70%, 80% da autonomia que o carro dava 10 anos atrás, cara. Meu Deus do céu, é insano. Isso aqui, essa parte aqui, demonstra que ele conhece pouquíssimo, ele conhece superficialmente carro elétrico, ele conhece de física muito, ele conhece engenharia, porém ele conhece pouquíssimo, superficialmente carro elétrico, e ele foi pego, infelizmente, pela fake news. É o que eu falo, pessoal, se um cara esclarecido como esse consegue ser pego pela fake news, pelo senso comum que foi criado no Brasil, imagina as pessoas que têm pouco conhecimento. É por isso que eu acho nosso trabalho aqui no canal tão importante. Mas vamos continuar, porque, cara, falar que depois de 2 anos, como que vai estar a bateria? Que isso? Tem carro elétrico com 10 anos rodando tranquilamente aí. Tem carro elétrico com 300, 400 mil quilômetros no Brasil, rodando 95% da autonomia que dava 0 quilômetro. Cara, isso é fato, é real. O que ele tá falando aqui é simplesmente mentira. Infelizmente, simplesmente mentira. Tinha 50 km. Então, você já viu quanto custa a bateria nova? E um É o problema... motor, né? Oi? É o preço do motor, né? É o preço do carro, às vezes. Depende de quanto tempo você leva pra comprar. Dura 8 anos, é normal. A bateria... Não dura 8 anos. Tem carros elétricos que a bateria... A garantia são 8 anos e 10 anos são alguns são 8 e alguns são 10 anos de garantia. A bateria não dura 8 anos. Nenhum carro elétrico a bateria vai durar apenas 8 anos. Meu Deus do céu. Isso é a mesma coisa que você falar... eu tenho meu celular nem tá aqui pra falar. Vamos supor que tá aqui meu celular. Tenho meu iPhone, Ivan. É 1 ano de garantia, tá? Meu iPhone 16 Pro Max. Pronto, deu 1 ano. Agora eu vou jogar no lixo e vou comprar outro porque ele já não serve mais pra nada. Isso aqui é insano. 8 anos são a garantia e não a vida útil. Não é possível. Não é possível. A bateria dura 8 anos, na hora que você vai comprar a bateria nova, é o preço atual do seu carro. Você entendeu? Só a bateria. Isso é verdade. As baterias ainda são muito caras, mas não, elas não duram 8 anos, tá? E outra coisa, a bateria, quando ela, diferente da combustão, não é tão fácil assim pra gasolina. A gasolina ela tem aditivos até pra aumentar a octanagem e tal, mas tem todo um desenvolvimento feito no decorrer já de um século, né? Pra você ter segurança com o combustível. Não é tão fácil pro combustível explodir. Ele vai pegando... Não é tão fácil pro combustível explodir. Qual o nome do carro mesmo? O tipo de carro que usa combustível líquido? É combustão. Se o combustível não explodir, o carro não anda. Como que não é fácil pro combustível explodir? Pelo amor de Deus! É uma semântica absurda, cara. Não é possível que ninguém tá vendo isso daqui. Infelizmente, você vai olhar os comentários, é só
a nata do chorume da fake news e principalmente aquele pessoal que, infelizmente, como demonstrou ser também o engenheiro Léo, que é um cara que em outros aspectos eu até admiro, mas em relação ao carro elétrico ele não sabe nada. É somente aquela superficialidade que, infelizmente, passou vergonha. Eu não entendo como várias pessoas vão fazer isso. É a primeira vez que eu vejo do próprio engenheiro Léo, mas já vi outras pessoas que vão em podcast falar esse tipo de besteira e ninguém confronta. Não é possível. Não é possível que ninguém confronte, cara. Pegando fogo, se propaganda e tal. Eu não sei se vocês já queimaram o dedo, já queimou o dedo, não sei se você brincava com pólvora, com bombinha quando você era moleque. Isso era normal na minha época, hoje não é normal. Você já queimou o dedo com pólvora? Já. Putz, dói pra caramba, né? Caramba. É uma chama de altíssima temperatura. Então, quando a bateria pega fogo, não é um fogo de gasolina, né? É um fogo de uma intensidade altíssima e a bateria ela é autocatalítica. Tudo que ela precisa pra combustão, ela tá ali. Então, se você pegar um carro elétrico que pegou fogo, que tá em chamas, e você jogar ele num rio, não apaga. Caraca. Você entendeu? Ele não apaga. Isso é parcialmente verdade, tá bom? Primeiro, a bateria, sim, ela é autocatalítica, ela pega fogo sozinha, sim. Porém, tá falando de uma célula e não da bateria inteira. Para uma célula dar defeito e pegar fogo é absurdamente raro, mas pode acontecer. É muito, muito raro mesmo, tá? Tipo, chance de ganhar na loteria, mas pode acontecer. Porém, quando a gente fala de pack, porque a galera confunde, né? A bateria não é uma bateria só, são várias pilhazinhas. Para um pack inteiro pegar fogo, ela não é autocatalítica. Sabe por quê? Eu posso pegar uma célula de bateria aqui e eu ficar olhando pra ela, minha vida inteira ela não vai pegar fogo. Porque ela tem comburente, tem tudo ali. Porém, ela não vai ter a ignição, que é o início. Ou seja, para todas as células pegarem fogo ali, precisa que uma esquente e dê início ao processo de ignição das outras células. Ou seja, se você, dependendo do estágio do incêndio que você tiver uma bateria e jogar ela dentro do rio, sim, ela vai parar. E tem vídeos provando que eu tô falando aqui, você não precisa acreditar em mim. Se for um estágio muito avançado, onde o calor já é muito grande, esse incêndio vai continuar. Mas se for no início, você consegue sim apagar fogo de baterias de lítio, tá? Só você tirar o calor inicial, que aí a energia não vai sendo propagada. O calor mesmo não vai sendo propagado pelas outras células e esse incêndio não vai se escalar. Então o que ele falou aqui, mais uma vez, é uma extrapolação da verdade para poder provar um ponto dele aqui. E o problema, essa chama ela é tão rápida e tão intensa que se você... Não é fácil um carro elétrico pegar fogo, você está tendo muito cuidado pra isso. Mas se... É só 60 vezes mais difícil. Ele esqueceu de falar esse dado aqui. Ele falou que não é fácil, mas ficou vago. Só eu falo aqui o dado. São 60 vezes menos carros elétricos proporcionalmente pegando fogo do que o carro a combustão. Seu carro a combustão já pegou fogo do seu vizinho? Não, né? Então, você imagina que quando um deles pegar, significa que você tem mais 59 amigos seus têm que ter carro pegando fogo pra ter o carro elétrico pegando fogo, tá bom? Isso falando percentualmente, tá? Vários estudos que já provam isso. Pegar, você não vai ter tempo nem pra tirar os seus filhos dentro do carro. O bagulho é muito rápido. Isso é parcialmente verdade. Atualmente, a gente pode falar da China, que a galera fala mais, né? Onde mais tem carros elétricos em números de quantidade mesmo, e não qualitativos, né? Percentualmente. É Dinamarca, se eu não me engano. Mas na China, atualmente, a regra fala que tem vários critérios já para um carro elétrico poder pegar fogo ou não. Claro que ninguém pode, né? Mas existem margens de tolerância, inclusive para o carro a combustão também. Ele pode pegar fogo em algumas situações. Mas precisa, se eu não me engano, são 5 minutos de aviso. Então o carro precisa ali aquecer, dar algum tipo de aviso, ou até soltar uma fumaça leve, que não pode agredir o interior, para você ter tempo de evacuar o carro. Isso atualmente, tá? Porque no final do ano agora, 2025, início de 2026, não vai poder... eu tô para fazer vídeo sobre isso, mas os carros elétricos na China, que é a maior produtora do mundo de carros elétricos, não vai poder pegar fogo em situação nenhuma. Então se você passar uma lança, atravessar a bateria do carro, ela não pode pegar fogo. E as baterias estão se encaminhando para isso. Mais uma vez, ele está utilizando toda a extrapolação com base num incêndio que ele viu controlado há 6 anos atrás, 2019. E ele acha que todos os carros elétricos são assim e que nenhum deles evoluiu desde lá. É realmente uma pena um cara tão esclarecido, na minha opinião, passar tanta vergonha quando o assunto são carros elétricos. O cara do Volvo nem ele saiu do carro. Ele morreu queimado. Caramba, carbono. Mas o cara deve ter desmaiado. Pra você desmaiar num acidente com um Volvo, você tem que estar 500 por hora, porque um Volvo é muito seguro. É o carro mais seguro do mundo, né? É um dos carros mais seguros do mundo. O meu carro não tá longe de ser um Volvo e dificilmente eu vou bater com o meu carro e desmaiar. O carro tem 200 Pode desmaiar. O que faz você desmaiar no carro não é o carro ser seguro, não. Você pode sobreviver, porém, é o impacto, é a desaceleração. Isso não... Claro, o carro pode ter zonas de deformação programada, airbag e tudo, mas dependendo da velocidade, do tipo de acidente, você pode desmaiar. Isso não tem nada a ver com o carro em si. Aliás, tem a ver, mas o carro não é capaz de falar que você nunca vai desmaiar. Não interessa. Bags, tem um ponto de deformação, tem segurança pra caramba. Você entendeu? Então é que isso aconteceu com uma bateria de bicicleta. O cara parava a bicicleta elétrica dele no condomínio, eu postei essa matéria. E ele tirava a bateria da bicicleta e levava pro apartamento pra carregar. Na hora que ele entrou no elevador, a bateria pegou fogo. Ele morreu na hora ali no elevador. Na hora. Eu vi que o Cacau fumava. Mentira. Esse cara não, você pode pesquisar lá. Foi um acidente da China que a gente já fez vários vídeos aqui, inclusive, que gerou várias fake news com base nesse acidente. O cara não morreu na hora, tá? Mais uma vez, uma inverdade aí, falada por ele aqui. O cara morreu sim, mas foi bem depois. Ele foi pro hospital, em estado gravíssimo e tal. Ficou lá por um tempo, depois ele morreu, infelizmente.
Só lembrando, pessoal, vou deixar ele pra falar toda essa parte aqui de elevador e bateria, porque eu vou voltar nela. Massa, né? Tudo não deu nem tempo dele chegar onde ele ia Então, chegar, né? já fica a dica. Se você entrar no elevador do seu prédio e ver alguém segurando uma bateria na mão, não entra. É. Não entra. Tá? Não entra. Era de uma bicicleta, não era bicicleta? Ou era de uma bicicleta ou uma motinha, era uma coisa assim. Eu acho que era uma bicicleta elétrica, se eu não me engano. É bizarro isso, né? Inclusive, o pessoal de condomínio tem que ter regra no condomínio para as não pessoas sabia. não entrarem com baterias nos elevadores. Não é bateria da Moura, tá? Da Moura não tem problema. Só pra te atualizar, engenheiro Léo, a Moura não tem bateria de lítio, tá? Não tem, então não faz nenhum sentido essa sua fala aqui. Então, mais uma vez, mostra total desconhecimento do mercado. Mas essas baterias chinesa, né? É porque o pessoal que tem moto elétrica porque o carro elétrico você tem que carregar lá na tomada, não tem jeito. Mas o cara que tem moto, tem essas scooters, tem bicicleta elétrica, ele para na garagem, ele tira a bateria e leva pra casa pra carregar. É isso que ele faz. E eu não vi nenhum condomínio ainda com a regra proibindo bateria no elevador. Ele tem que proibir. Então, talvez você não tenha visto nenhum condomínio com essa regra, porque não existe nenhum incêndio em elevador de baterias no Brasil inteiro. Cara, você que tá me vendo aí, quantas baterias você já viu? Quantas bicicletas elétricas, motos elétricas você já viu na rua? Já viu muito daqueles patinetes elétricos, bicicleta elétrica, já viu? Tá. Agora, quantos incêndios em elevador no Brasil a gente já viu? Nenhum, né? Pois é, cara. Por isso que não existem regras contra isso. Porque simplesmente é um absurdo. O celular pode incendiar. Ah, mas o dano é menor. Dentro do elevador, os gases vão ser nocivos absurdamente, como se fosse assim uma bateria. Claro que a bateria da moto elétrica tem sim um potencial maior. Então você tem que proibir notebook, tem que proibir powerbank, tem que proibir a galera que tem cadeira de roda elétrica de entrar em elevador. Porque senão é um absurdo. O cadeirante, ele precisa pegar a escada, pô. Cara, é tão ridículo isso daqui. Eu já fiz vídeo falando sobre isso e vi um cara esclarecido como o engenheiro Léo, mais uma vez, caindo nesse tipo de fake news é simplesmente assim, é de perder a fé mesmo no Brasil, cara. É complicado. Já tá avisando, já, né? Já tô avisando. Depois que ele morreu, eu já avisei. Né? E as pessoas, já que não tem regra, as pessoas têm que ficar de olho. Vê alguém com uma bateriazinha na mão, Já sai do elevador. Né? já nem entra. Ver um cadeirante com cadeira elétrica no elevador não entre, pessoal, porque o engenheiro Léo falou que vai pegar fogo. Nunca aconteceu isso no Brasil, tá? Nunca aconteceu nenhum caso, mas ele falou que vai pegar fogo. Inclusive, também, se você vê alguém com mochila, pergunta se ele não tá com nenhum notebook, powerbank, tá bom? Só pra esclarecer aqui. Entra e já avisa o cara. Fala, vai de escada, vai quebra o galho. Vai de escada aí, porque senão não tem condição, né? Ouviu, né? Pede o cadeirante com cadeira elétrica pra ir de escada, porque senão vai pegar fogo dentro do elevador. E é um perigo até o cara deixar na casa dele, no apartamento dele. Ele vai dormir, vai deixar a bateria carregando, pega fogo e ele morre. Vai morrer dormindo, não vai nem perceber. Antes eram os celulares, né? Que era perigoso, né? Mas a quantidade de energia do celular e da bateria é muito pequenininha, diferente, né? não dá nem pra comparar. Você vai morrer dormindo. Então, até isso deve ser feito em condomínios, tal, em casa. Você tem que um lugar externo. Por exemplo, a casa que eu moro, eu que fiz e projetei e tal, botijão de gás na minha casa fica do lado de fora, não fica do lado de dentro. Vou deixar do lado de dentro, eu sou otário. Então, se eu tivesse alguma coisa elétrica, eu deixaria carregando do lado de fora, não do lado de dentro. Concordo parcialmente. Quando a gente fala realmente se você tem, porque quando você está carregando, aí sim o risco aumenta um pouquinho e você precisa tomar cuidado. E outra coisa, pessoal, só separando aqui o joio do trigo, quando a gente fala de bicicletas e motos elétricas, principalmente bicicletas e patinetes que são menores, o tanto de tecnologia empregada na bateria é muito diferente de um carro elétrico. Cara, o carro elétrico tem, por ser muito mais energia do que esse tipo de bateria, é muito diferente o tipo de célula, é muito diferente o tipo de refrigeração, principalmente, o tipo de BMS, que é a bateria que controla. Então vão ter muito mais fatores para não deixar com que pegue fogo. Então a gente está falando o vídeo inteiro sobre carros, o título é sobre carros elétricos, mas ele está extrapolando aí porque ele não consegue pegar muito essa questão de carro elétrico pegando fogo no Brasil. Nem, na verdade, nem elevador, bicicleta tem, mas enfim, ele extrapola tudo para poder falar que é um absurdo, que não poderia entrar bateria em elevador. Por quê? Se você entrar com a bateria no elevador, vai pegar fogo e vai morrer todo mundo. Nunca aconteceu, mas vai acontecer. Ou seja, ele está extrapolando para bicicletas e patinetes uma coisa que não tem nada a ver com o carro. É outro tipo de tecnologia e outro tipo de proteção para falar que o carro elétrico é perigoso. É realmente, mais uma vez, bastante triste. Eu vi uma história de um... E a fumaça que mata, Léo? Nesse caso, a fumaça... No caso do elevador, não sei se foi o calor ou a fumaça. Eu acho que ele não teve tempo de morrer pelo calor. Não foi nenhum dos dois, tá? O que matou foi a queimadura, tanto interna pelo pulmão, quanto externa também. Porque sim, ficou muito quente dentro do elevador e ele morreu pouco, só que ele morreu no hospital. E não morreu na hora, como você falou aí. Basta pesquisar, pessoal. Porque é uma expansão tão grande de gases que provavelmente ele morreu sem ar. Provavelmente, entendeu? Mas o cara, mesmo uma casa maior, ele tá dormindo à noite, então depende do tipo de gás, ele morre dormindo. Vai matar seus filhos. Você entendeu? Então isso é perigoso. Vai matar vai matar seus filhos. Entendeu? Vai. Ele não falou que pode, ele vai. Cara, é uma extrapolação de uma coisa que é raríssimo de acontecer pra como se fosse acontecer. Inclusive, pessoal, quem tiver medo disso, a gente fez vários vídeos aqui já falando de boas práticas, de bicicleta. Falando de bicicleta, esquece carro elétrico, porque isso é mais raro ainda em carro elétrico, tá? Mas falando de bicicleta, patinete, essas baterias removíveis, tem várias boas práticas aí, quando estiver carregando, tomar cuidado. Se você tem apartamento, coloque na varanda, coloque no banheiro, ou algum lugar mais que não tenha muita coisa, caso de algum tipo de incêndio, principalmente se for à noite, sim. Mas é raríssimo acontecer. E com as boas práticas, você quase zera esse tipo de problema que você pode ter. Mas sim, acidentes sempre
sempre podem acontecer com qualquer tipo de veículo, tá bom? Isso, tem um monte de problemas. A melhor solução, em termos ambiental e tal, que a gente tem no mundo hoje é o álcool. É a melhor solução que a gente tem. E por que ninguém não tem esse incentivo do álcool? Porque se o mundo usar carro álcool, quem se beneficia? Só o Brasil, né? É um dos países que vai se... A tecnologia é nossa. É. Né? A tecnologia do motor, tal, toda é nossa. Agora entender. Bom, agora pelo menos eu acho que eu entendi porque fala tão mal de carro elétrico e porque ele compra todas as fake news que existem de carro elétrico. E agora ele vai começar a falar bem de carro etanol? A planta, onde você pode produzir álcool a partir, por exemplo, de beterraba. Beterraba é doce, né? Entre aspas, né? Você tira açúcar pra caramba, de nabo, de várias outras coisas. Mas nenhum desses produtos você tem a eficiência da cana-de-açúcar. Então Tem até a cana do Wake, né? Que é 4 vezes maior do que a cana normal lá. Você viu isso daí? Super cana. Não vi com detalhes, mas tô sabendo, né? Não vi detalhes, só de saber assim. Né? Então a gente tem o solo propício pra isso, o clima propício pra isso, né? A tecnologia do motor é nossa. Aliás, eu falei até uma besteira aí no podcast, peço desculpas. Olha, você vai ter que pedir desculpa nesse também, porque se você falou uma besteira em outro podcast, esse daí você falou pelo menos uma dúzia que eu contei aqui, hein? Porque a Dedini teve um problema. Teve uns problemas, se não me engano, na época do pré-sal, que teve um desenvolvimento em álcool, e eu achei que eles tinham parado com a produção. E a própria Dedini me mandou uma mensagem falando que eles estão firme e forte na tecnologia de álcool. Então, obrigado ao pessoal da Dedini, da empresa Dedini, pela mensagem, tá? Me avisaram no Instagram, me mandaram mensagem no Instagram avisando isso aí. Eu não fui mais lá, pedi, inclusive, ainda não me responderam, pedi, gostaria de ser convidado e fazer um outro passeio aí pela empresa pra ver como ela tá hoje, até pra quando eu falar agora, falar com os dados atuais, né? Falar com os dados atuais, não com os dados da época, né? Que foi muito tempo atrás. Então, hoje, essa questão, como eu falei, não se quer, qual é o problema que o carro elétrico teria vindo a resolver? É o problema das emissões de gases. Eu já mostrei isso, até dados, tal, que isso aí também é uma palhaçada e tal. Mas beleza. Se o problema é esse, é ambiental, a solução que a gente... Não, engenheiro, Léo, não. O problema do carro elétrico não é só questão ambiental. O carro elétrico, ele é a evolução natural. O carro elétrico, ele é a evolução da eficiência que tanto eu, como engenheiro, quanto você, como engenheiro, sabemos muito bem. A eficiência vem na evolução. A evolução traz eficiência. O carro a combustão, seja qualquer tipo de combustível, e o carro elétrico tem muito mais eficiência. Por isso ele é a evolução natural. E sim, ele acaba consumindo menos recursos, principalmente quando a gente fala de recursos do ar, poluição do ar. Ele é muito mais verde do que o carro, qualquer tipo de carro, a qualquer combustível. Claro, tirando aí, por exemplo, sei lá, o combustível sintético, que infelizmente é muito caro para ser produzido ainda, mas talvez seria uma saída para o carro a combustão aí. Tem a melhor solução é o álcool. Mas não é questão ambiental, nenhum governo está preocupado com questão ambiental, está se preocupando com controle, com poder. Então... o governo está se preocupando com controle e poder. Eu até, em parte, sim, eu acredito em você, mas qual governo que está incentivando os carros elétricos? Tirando o da China, que aí sim eu até entendo essa questão de controle e poder. E alguns países nórdicos, principalmente da Europa, que esses sim acredito que estão muito mais preocupados sim com a questão verde e tudo mais. Agora... O governo está preocupado em controle e poder, então ele vai te dar um carro elétrico que você não precisa de uma das principais coisas que dá dinheiro para o governo, que é a questão dos combustíveis líquidos. Galera, os combustíveis líquidos geram milhões e milhões e bilhões de impostos todo ano. Ainda mais no Brasil com a Petrobras. Você acha mesmo que o governo ele tá querendo te dar carro elétrico para te controlar? Não é o contrário. O carro elétrico totalmente você tem o controle de tudo. É um carro que dá menos manutenção, então você dá menos grana para o sistema, que vai gerar imposto para o governo. É um carro que você pode produzir sua energia elétrica na sua casa e não depender de nenhum posto, de nada que o governo vai fazer. Cara, meu Deus do céu, mais uma vez, ele usa a verdade, que o governo que sempre quer controle, isso é verdade, mas ele usa isso para embasar uma outra coisa que simplesmente ele tirou da cabeça dele. O carro elétrico vai dar poder para quem tem dinheiro, para as empresas de alta tecnologia. Né? Então, é a manutenção do poder para quem tem poder, obviamente, como sempre se fez. Porque o carro a combustão não dá poder pra esse pessoal, entendeu? A Toyota, ela não é uma das maiores empresas do mundo. Não, de jeito nenhum. E sendo que ela produz pouquíssimos carros elétricos, né? Só para deixar claro aqui. Então, não. O carro a combustão, não. Ele é uma peça totalmente analógica e só as empresas aí, ó, você abre uma esquina ali na rua ali e vai e faz uma pequena empresa para produzir carro a combustão. Como se isso fosse verdade, né? Pelo amor de Deus. Porque se quisesse mesmo uma solução ambiental... Inclusive, é muito mais fácil você abrir uma pequena empresa para produzir seu próprio carro elétrico do que uma empresa para produzir carro a combustão, né? Não faz muito sentido o que ele tá falando. Era o carro álcool. O carro álcool tem todas as vantagens do mundo. E você tem até desenvolvimentos para fazer. O carro álcool já é maravilhoso. Eu tenho com um amigo meu aí projeto para fazer desenvolvimento para aumentar ainda mais. Percebeu, né? O carro, as falas dele, traduzindo. O carro a combustão, o carro elétrico tem muitos problemas. O carro álcool é perfeito, é maravilhoso. Ele acabou de falar agora aqui. Eu vou voltar para vocês entenderem aqui, ó. Desenvolvimento para aumentar ainda mais a eficiência do álcool, mas não vem investimento para isso, porque já se decidiu que a solução é a eletrificação. Para aumentar ainda mais a eficiência do álcool. O carro álcool já é maravilhoso. Eu tenho com um amigo meu aí projeto para fazer desenvolvimento para aumentar ainda mais. Ele tem com um amigo dele projeto para aumentar a eficiência do carro a álcool. Será que é por isso que ele tá falando mal do carro elétrico? Bom, não sei, né?
mais a eficiência do álcool, mas não vem investimento para isso, porque já se decidiu que a solução é a eletrificação. E ela não vai acontecer, como não tá acontecendo. O Japão quase não vende carro elétrico. Você acha que o japonês é burro? Meu Deus do céu, o Japão quase vende carro elétrico. Você falou aí que o Japão vende muito carro híbrido, que usa motor elétrico? Você não falou, né, cara? Meu Deus do céu, cara. A gente entende talvez seu ressentimento, porque você não consegue financiamento aí pro seu projeto a álcool, mas, pelo amor de Deus, vamos botar as peças na mesa, pô. O carro elétrico não vende bem no Japão, de fato não vende bem, mas vende muito híbrido. E outra coisa, as principais empresas japonesas, que são aí das maiores do mundo, né? A Toyota, a Honda também, a Mitsubishi, elas são empresas que não estão investindo forte em carro elétrico. Obviamente, então, o Japão vai vender menos carro elétrico. E tem outras questões culturais do Japão, eles são muito mais conservadores, inclusive a própria Toyota, a Mitsubishi e a Honda refletem um pouco essa questão do Japão de ser muito conservador, de fazer uma adoção mais lenta. Isso é cultural, não tem a ver com o japonês ser burro ou não. Entende? Pelo amor de Deus. Então quer dizer que o chinês é burro? O chinês é burro? O europeu em geral é burro? O americano é burro, que tá vendendo muito Tesla? O brasileiro é burro, que tá vendendo muito carro elétrico no Brasil? E só o japonês que não é burro? Pelo amor de Deus. Burro. Não é burro. Vamos começar, Léo, a puxar dinheiro pra esse projeto aí então, né? Então, mas aí tem que mudar o mindset do mundo, né? Não é mudar tem que começar a puxar dinheiro pro projeto aí etanol dele, porra. o mindset. As pessoas foram enganadas, como sempre foram enganadas, né? Olha a enganação que aconteceu na época da pandemia no Brasil, né? Léo, também tem uma coisa que o carro elétrico, a pessoa que compra, depois ela não consegue vender, né? Eu tive com o Tecar, sabe o Tecar? Não. O Tecar, ele eu acho que é a loja mais famosa de carro, que é o Thiago Tecar. E ele falou que ele não conseguiu vender, nunca conseguiu vender um Tesla lá. Não, você não vende. Galera, vamos lá, que essa parte aqui tem várias fake news. A primeira, já muitas pessoas me pediram pra falar sobre os vídeos aí do TK e extrapolando todas as verdades pra falar mal do carro elétrico. Bom, ele falou uma vez de carro elétrico mal, e aí ele percebeu que isso dá ibope. E aí agora ele tá falando tudo que ele pode mal de carro elétrico. Ele percebeu que isso dá ibope, como várias outras páginas pequenas aí, e até grandes também, já perceberam que fala mal de carro elétrico dá. Inclusive aí, ó, esse vídeo é a prova, ó. O lado sombrio do carro elétrico. É um vídeo com 3 semanas e 223 mil visualizações. Então sim, falar mal de carro elétrico dá muita visualização. Só que a questão do TK é o seguinte, ele mesmo já falou em vários vídeos dele, que ele é uma loja focada, ele é famoso entre os emergentes de São Paulo, e do Brasil, na verdade. Ou seja, ele é famoso numa parcela da população que são os emergentes que querem carro para ostentar, luxo, querem carros para outras coisas que não é o carro elétrico. O carro elétrico não, ele vai te dar ostentar, ele não vai te dar o extremo luxo igual os carros Ferrari e tudo mais, mas ele é um carro que é eficiência, custo-benefício e vários fatores se você fizer todos os cálculos. Ele é um carro para outro tipo de público, que não é o público do TK, então óbvio que ele vai ser difícil de vender, pelo amor de Deus. Ele falou, o Luan, ele veio aqui e falou, não consigo vender carro elétrico. Ele falou, não adianta. Eu conheço pessoas que compraram o BYD, o cara pagou 200 mil no BYD, um ano depois ele tentou vender por 100 e não conseguiu. Olha só, isso aqui é a famosa coisa de que, cadê os BYD com 50% da FIP, gente? Que eu quero comprar um, pelo amor de Deus, ó. Então o Dolphin Mini foi 115 mil, ó, quem quiser vender um Dolphin Mini por 60 mil, 55 mil, eu pago agora, hein? Me chama aí que eu faço um Pix de 55 mil e compro o Dolphin Mini, porque 50% a galera não tá conseguindo vender. Cadê os Dolphin Mini de 55 mil reais? E outra coisa que é engraçado, que pouca gente notou nessa fala aqui, ele tá falando de carros elétricos, né? E de BYD. Não existe nenhum BYD que custe 200 mil reais, que custa ou custava 200 mil reais elétrico. Não existe nenhum. Então o que ele tá falando aqui é objetivamente mentira. Mentira. Ele tá falando uma mentira aqui. Não existe nenhum BYD elétrico que custe 200 mil reais. Infelizmente, né? Teve alguns aumentos agora e alguns estão beirando isso, mas coisa recente. O que ele falou que o carro dele, um ano depois, ele não conseguiu vender, ou seja, pelo menos de um ano atrás. Não existia nenhum BYD elétrico de 200 mil reais. O mais próximo era o Dolphin Plus, que custa 180 e poucos mil reais. Não é 200, tá? Então, meu Deus do céu. Um ano depois, tentou vender pela metade do preço e não conseguiu. Não consegue. Quem quer um carro? Lembrando que a BYD tem a questão da recompra garantida, tá? E longe de eu querer defender a BYD, mas falando da marca que mais vende elétrico no Brasil, se não me engano, eles pagam 70%, 80% do carro depois de alguns anos. Ou seja, ai meu Deus do céu, dá até... Carro já com a bateria usada, viciada. Será como é que tá essa bateria? Eu vou ter que voltar, pessoal, que é muito boa essa parte. Preço e não conseguiu. Não consegue. Quem quer um carro já com a bateria usada, viciada? Será como é que tá essa bateria? Como eu falei... Ai, tô rindo de nervoso, pessoal. Não é de deboche, não, é nervoso, tá? Ele falou que o carro, depois de um ano, quem é que vai querer? Com a bateria já usada, viciada, sei lá como vai estar. Um ano! Um ano! Meu Deus do céu, cara. Isso aqui, pessoal, só quero deixar bem claro pra vocês essa parte, mas eu não tenho argumentos pra falar uma besteira desse tamanho. Sabe, não tenho nem argumentos pra... Entendeu? O cara tá olhando pro céu e falando que o céu é rosa, que é azul, que é... Aliás, que é azul ele é, né? Mas tá falando que o céu é vermelho, que é roxo, que é lilás. Meu Deus do céu, não! A bateria depois de um ano tá perfeita, igual nova. Meu Deus do céu, cara.
Tem um carro com vários problemas, inúmeros problemas, né? Por exemplo, tem problemas e tem inconvenientes. Por exemplo, o pessoal fala, o BYD ele carrega em 30 minutos. Pera aí, meu filho, lê lá o manual. Eu fui pegar o manual lá pra ler, tá? 30 minutos ele carrega de 30 a 80... Não, Giroléo, aposto com certeza que você não foi pegar o manual pra ler. Sabe por quê? Bom, vou pesquisar aqui e vou fazer um corte agora. Ó, você não pesquisou no manual, sabe por quê? Porque se você jogar BYD Dolphin no site da BYD, esse aqui é o site principal da BYD, BYD Brasil. Se você jogar BYD Dolphin no Brasil, que é um dos carros elétricos mais vendidos, tem aqui carga rápida de 30% a 80% em 30 minutos. Ou seja, você não precisa olhar no manual, Ele fala como se eu fui olhar o manual, como se fosse uma informação escondida no manual que ninguém vê. Não, tá aqui, ó, 30% a 80% em 30 minutos. E vários outros carros, ele tá falando de BYD, né? Então eu vim falar de BYD. Mas então não, você não precisa ler o manual pra saber disso. É claro, tá lá na principal página de divulgação. É o segundo dado. O primeiro é autonomia e o segundo é carga rápida. E tem tudo aqui embaixo já. Claríssimo aqui. Não é nada escondido como você tá tentando deixar subentendido. 80% da bateria, 30% a 80% é um baita arranjo. 30% é uma coisa, 80% é outra coisa. Sim, 30% a 80% é um número bem palpável. Claro que tecnicamente é um número que pra eles vai ser melhor, por isso eles divulgam, mas é legal, porque geralmente você para ali próximo de 25% a 30%, porque você não vai parar quando tiver 0%, porque isso não é arriscado, e você também não precisa encher 100%, principalmente que depois de 80%, de 80% a 100%, demora assim um pouco mais, mas também vai estressar mais a bateria. Então eles recomendam que você chegue no máximo 30%, 80%, ou seja, é um número bem estratégico, 30% a 80%, desde que esteja claro, como está bem claro aqui no próprio site da BYD, não vejo grandes problemas em divulgar isso. Qual que é o problema? 80% da bateria eu tô tranquilo, 30% eu tô desesperado. Eu tô na merda. Então é 30% ou é 80%? É um range. Vamos lá. 30% da bateria está desesperado. Vamos supor que esse carro aqui são 291 km de autonomia, como tá o PBEV, e a gente consegue até mais de 300. Eu já fiz teste de autonomia desse carro, dá mais de 300 tranquilamente, até mesmo na estrada, tá bom? Cara, com 30% você consegue andar ainda cerca de 100 km. Cara, você tá desesperado. A maioria das pessoas não anda 100 km num dia. A maioria das pessoas não anda. O dia inteiro rodando você não anda 100 km. Como que você com 100 km de autonomia tá desesperado? Da onde você tirou isso? Range muito grande. E ele vai carregar dentro desse range em 30 minutos se você tiver uma estação de carregamento de alta potência. A estação de carregamento de alta potência é caro. Você tem que pedir para a empresa de energia elétrica que atende a sua casa, para eles fazerem uma instalação. A sua casa? Você vai colocar uma estação de alta velocidade na sua casa? Pra quê? A menos que você trabalhe com Uber, talvez seja interessante, ou o motorista de aplicativo, quem é que vai rodar 200, 300 km por dia para precisar carregar? Ah, não, Ivan, mas eu rodo 200, 300 km em 3 dias. Tá bom, então quando você for dormir, coloca na carga lenta, que é um carregador que custa R$1.200. A gente tem aqui, ó, nosso parceiro Evowatt. Você compra um carregador de R$1.500, R$1.200 e carrega numa noite seu carro, em qualquer tomada 220. Da onde ele tirou esse dado, cara? É uma extrapolação absurda, não é possível que ninguém confronte. Instalação trifásica para você, instalação de indústria, para você poder fazer essa instalação de alta potência. Quer dizer, você vai ter um inconveniente de pedir, eles vão ter que fazer. Pagar mais. E se todo mundo comprar carro elétrico e todo mundo pedir para EDP Bandeirantes, eles não vão fazer para todo mundo. É. Já começa por aí. Aí você vai pagar uma fortuna para fazer estação de carregamento de alta potência. Se você morar em prédio, você já se ferrou, então você não vai carregar em 30 minutos, tá? Você vai carregar em 8 horas. Só que aí é o seguinte, eu cheguei em casa, de noite, do trabalho, cansado. O carro tá lá, 5% de bateria, legal, eu boto para carregar. No outro dia eu saio com o carro. Mas aí eu botei para carregar, meu filho ficou doente, preciso levar no hospital, e aí? Você entende? Então não quero passar por esses inconvenientes. Você não quer passar pelos inconvenientes? Não usa, não carrega até 5%, cara. O que você faz com um carro elétrico? Geralmente você não vai usar mais do que 20%, 30% no dia, nem se você andar muito, tá? Nem se você vai usar mais de 20%, 30%. Então você carrega aí até 80%, 90%, não carrega até 100% para não estressar a bateria, e quando chegar no final do dia você ainda vai ter 50% da bateria, pelo menos. Aí você carrega até os 80%, 90% de novo. E fica fazendo assim. Se você tiver um imprevisto, você tem pelo menos mais 150 a 200 km para andar. Que hospital é esse que você vai andar 200 km, cara? Meu Deus do céu. Troquei meu carro é 100% a combustão. Quero que você tô feliz pra caramba. E nem o híbrido também é bom? Não, nem híbrido. No caso, particularmente do meu carro, se eu comprasse o híbrido... Mas aposto que o carro dele aceita etanol, hein? Ó, uns etanol bom aí, deve aceitar, né? O motor a combustão era bem mais fraco e eu não queria esse motor mais fraco. Porque eu já perguntei, já ia te pegar aí. Eu falo, se o teu carro é novo, é híbrido, né? Não sou contra o híbrido, tá? Mas eu sou um cara meio das antigas também, né? Eu gosto do motor a combustão. Ah, aquele barulhão, etanol, né? Eu gosto de várias coisas do motor elétrico, né? A disponibilidade imediata de torque, né? Que você não tem no combustão. Combustão, se não subir o giro, eu não tenho torque. O motor elétrico não, é torque o tempo todo. Né? Então, mas eu não sei, eu vejo o pessoal na rua aí, com carro elétrico. Abre o semáforo. O cara leva 3 dias pra andar, não tem torque essa porra, não, caramba. Então não adianta você ter toda a tecnologia e o cara que tá dirigindo não anda, pô. Abre o semáforo e anda 3 carros, que um leva É só o carro elétrico, o pessoal sai lento no semáforo. Meu Deus do céu, acho que já até acabou. uma hora pra sair, outra leva 2 horas. Então não adianta. Ó, a galera tá acompanhando aqui. Pô, Leonardo, você não entendeu? O Leonardo colocou assim, não entendi, engenheiro Léo. Álcool é bom ou é ruim? É bom, pô, né?
Bom, pessoal, acho que ele já vai fazer mais um pouco de propaganda dos trabalhos dele com etanol aí, que ele tá precisando de investimento, como ele mesmo falou aí. Bom, galera, como eu falei, esse vídeo eu não quero denegrir e falar mal aí do engenheiro Léo. Em outros aspectos eu até admiro o trabalho dele, principalmente quando ele fala só de engenharia e não vem falar de outras coisas que ele não sabe, como nesse vídeo aqui. Eu até admiro bastante, mas assim, o foco do vídeo aqui não é falar mais uma vez do engenheiro Léo e nem do Ivan, é falar dos argumentos que ele usou e os argumentos que eu mostrei aqui pra vocês. Então não ataquem o engenheiro Léo, não me ataquem também e ataquem os nossos argumentos. Se eu falei uma coisa que você acha mentira, pesquisa e me mostre que é mentira aqui no comentário, tá bom? Além disso também, eu quero muito fazer esse tipo de vídeo, eu não vou fazer com frequência porque fica um vídeo grande, como vocês estão vendo aí, mas porque, cara, não é possível que ninguém vá num podcast e ninguém questione esse tipo de coisa, cara. Fica a galera da bolha lá do carro elétrico falando só de carro elétrico. Eu vejo também muita gente falando só de carro elétrico, fala de carro a combustão a bosta, o que não é verdade. Tem carro a combustão, são muitos bons e ainda vão perdurar por muito tempo. E tem a galera também que fala só de carro a combustão, como tô vendo aqui, infelizmente, que é o caso do engenheiro Léo, que acha que o carro elétrico é uma porcaria. E aí tem a fake news dos dois lados, falando mal de carro elétrico e mal de carro a combustão, e aí cada grupo compra fake news do lado oposto. Ou seja, quando é um estudo que fala mal do que eu gosto, aí eu não acredito, pode ser de Harvard que eu não vou acreditar. Mas, quando é um estudo aí que fala bem do que eu gosto, pode ser da faculdadezinha do interior da Pensilvânia, que eu vou falar como se fosse, sei lá, a melhor faculdade do mundo, e acabou, é isso, e não tem, vamos trocar todos os guarda-reio e acabou. Então, assim, vamos pensar, pessoal, vamos pensar um pouco, não interessa qual é o meu lado, vamos pensar e pesquisar. Sim, o carro elétrico tem muitos defeitos e você não citou nenhum deles aqui. Infelizmente, você não citou nenhum deles aqui, tá bom? Então, assim, principalmente preço e outras coisas de tecnologia também que precisam desenvolver para produzir com mais escala e baratear o preço, que eu acho que é o pior calcanhar de Aquiles do carro elétrico hoje, e você não citou aqui. Então, assim, você só atacou fake news, só espantalho. É uma pena que um cara, mais uma vez, esclarecido como o engenheiro Léo, cai em tanta besteira. E se esse tipo de cara inteligente, na minha opinião, cai, a gente fica pensando, o resto dos brasileiros a gente tá realmente ferrado e o nosso trabalho aqui no canal é muito mais importante. Inclusive, pessoal, se inscreva no canal se você quer ver mais vídeos como esse, porque a gente vai tentar trazer, claro, se vocês quiserem ver também. Forte abraço e até a próxima.